Por que as chuvas torrenciais lá da Europa não deveriam causar tanto espanto assim como tem acontecido aqui no Brasil? Bom, muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, o canal mais informativo, crítico e olha só, pertinente para todo o seu vestibular. E vamos lá, vestibulanda, prazer aqui de estar com você. E olha só, eu não estou falando aqui que você não deveria ficar com dó, com pena, com aquela sensação de ai meu Deus, olha só, coitadinho dos europeus. Não, de fato aconteceram questões ambientais e nós precisamos nos preocupar com o meio ambiente. Tem acontecido mudanças ambientais, assim como você pode ter visto que frios cada vez mais intensos, calores cada vez mais intensos, eles têm sim aumentado no mundo, assim como no Brasil, não é mesmo? E aí o que acontece, né? É muito importante de nós vermos o contexto. E quando nós estamos olhando aqui, ó, para esse contexto, nós temos que ver que nós não deveríamos ter tanta comoção, porque aqui no Brasil, como lá na China, na Ásia de monções, ocorre o mesmo fenômeno de chuvas torrenciais. Só que ninguém presta tanta atenção como se fosse na Europa. Não é mesmo? Além disso, nós temos que verificar que, olha só, aqui no Brasil o que acontece? Além das enchentes enormes que acontecem, também acontecem deslizamentos. Muitas pessoas acabam morrendo por causa disso. Só que, infelizmente, não tem tanta visão. Mas por que não tem tanta visão e visualização? E por que os holofotes não ficam atrás dessa nossa questão aqui nacional? Por um detalhe. Na Europa, quem que está morrendo são os ricos. Aqui no Brasil, são os pobres. Olha só, então sim, até nas abordagens das notícias nós temos essa desigualdade social. Você sabia disso? Não? Então, ó, se você não tinha pensado, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e vamos lá então para a nossa evolução. E aí nós vamos entrar nessa questão do aumento da temperatura global, ou seja, do aquecimento global. Para quem não é aquecimentista, não, o aquecimento global não existe. Além dessa ser uma outra prova, nós temos também o quê? Olha só, até quem não acredita no aquecimento global, não acredita no aquecimento global que ele é influenciado pelo ser humano. Mas nós, sim, todos acreditamos que existe o aquecimento global. Alguns só por questão natural e outros, que, assim como eu, acreditamos que acontece o aquecimento global também por questão humana. Além de natural, também o ser humano afeta. Afinal, né, se nós conseguimos nos conectar até com o outro lado do mundo, como nós não conseguimos impactar a natureza? E aí, cada vez mais essas chuvas intensas ao longo dos anos, ou então a escassez de chuva em outros lugares do globo terrestre, por questões naturais, inclusive, elas têm nos despertado cada vez mais esses olhares de, opa, peraí, olha só, o meio ambiente ele tem mudado sim. E aí, vamos para a geografia física, porque algumas questões eles são muito importantes de nós entendermos o porquê acontece o aquecimento global e o porquê acontece essa mudança de temperatura, inclusive chuvas, frios e por aí vai. Em primeiro lugar, todo objeto ele tem uma propriedade chamada albedo. E sim, isso vai cair no seu vestibular, então preste muita atenção. Olha só, quando nós estamos falando de albedo, o albedo ele é a propriedade que um objeto tem, qualquer objeto, até uma nuvem tem esse albedo. Então, é a propriedade que um objeto tem em refletir as luzes solares. Então, as luzes, né? Os raios solares. Então, o que acontece? Olha só, quando nós temos um albedo muito baixo, é, por exemplo, o asfalto, que absorve muita energia e vai absorver calor. Olha só, os raios solares, eles entram no planeta Terra com formato de ondas longas e quando eles batem na superfície e são emitidos, essa emissão, além de ser calor, são raios de ondas curtas. Isso mesmo, então são raios de ondas curtas que são emitidos. Então preste muita atenção nisso. Por quê? Porque o asfalto, por exemplo, tem um albedo muito baixo, as nuvens, um albedo muito elevado. Então as nuvens elas vão ajudar, sim, na reflexão. Só que é por isso que acontece as eras do gelo, né? Ou melhor, por isso que aconteceram. Não acontece ultimamente, né, Arnaldo? Sim. Então o que acontece? Quando nós temos as nuvens cobrindo toda uma região, ela vai impedir com que os raios solares entrem, porque justamente o albedo é elevado. Boa, ainda bem que você sabe sobre isso agora. Então é isso que vai provocar a era do gelo, por exemplo. Tranquilo até aqui? E aí nós precisamos lembrar o que é, por exemplo, a Ásia de monções. Ásia de monções são as chuvas torrenciais, são chuvas muito fortes que acontecem lá na China e também lá na Índia, onde nós vamos ter o quê? No período de verão nós vamos ter essa chuva muito forte, quando nós vamos ter uma massa de ar úmida, veja bem, uma massa de ar úmida que vai lá do Oceano Índico em direção ao Himalaia. Quando essa massa de ar ela chega lá no Himalaia, vai chover e toda essa água lá no Himalaia, pela chuva orográfica, vai irrigar e vai inundar a China principalmente.
tá bom? E claro que esse é um período muito bom para plantação, para agricultura, mas também tem que tomar muitos cuidados, inclusive hoje está acontecendo. Só que hoje nós não vemos muito falar sobre a China, mas nós ouvimos falar muito sobre a Europa. Hoje eu estou falando verão lá do hemisfério norte, tranquilo? E olha só, agora quando nós estamos falando de chuvas torrenciais aqui no sul, pouco se fala. A Ásia de monções ela também tem um outro problema, que ela vai causar um período de estiagem muito forte. O que é esse período de estiagem? É um período muito seco ao longo do ano. Então vai ter um período muito seco lá na China também. Por quê? Porque aí a zona de alta pressão, que é aquela onde vai soprar os ares, eles vão sair do Himalaia e vão em direção ao litoral, por exemplo. Eu ia falar ao continente, mas pode ser do continente para o litoral. Tudo bem? Então é isso, essa massa de ar seca que vai levar para todo o país e, claro, nós vamos ficar um período seco. Nós, tô falando os chineses. Agora, dentro da geografia humana, é muito importante de você lembrar o quê? Nós temos alguns detalhezinhos. O principal deles é o consumismo. Cada vez mais nós estamos numa sociedade onde nós estamos consumindo cada vez mais. Consome, 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 consome. Então, o que acontece? Cada vez mais esse consumismo, cada vez descontrolado, as pessoas muito impulsivas e o marketing cada vez mais forte em cima desse consumo desnecessário, acaba provocando o quê? O consumo de recursos naturais. E esse consumo de recursos naturais, ele vai provocar uma série de problemas. E um desses problemas é a falta dos recursos naturais e do cuidado com a natureza. Além disso, essa falta de cuidado com a natureza vai provocar desmatamentos muito grandes, assim como no Brasil, por exemplo, que tem acontecido já faz um tempinho, mas principalmente a partir de 2018, onde nós vamos ter o que? A intensificação do desmatamento, vai ter seca, queimadas, e aí nós vamos ter um impacto ambiental muito grande, e principalmente, né, até mesmo os países não querendo comercializar com o Brasil por causa desse impacto ambiental. Quais são os desdobramentos? Os desdobramentos são, olha só, em primeiro lugar, opa, quase que eu botei o dedo errado. Em primeiro lugar, mudanças climáticas, aquecimento global, e aí nós vamos ter vários acordos, Acordo de Paris, Protocolo de Kyoto, e por aí vai, Agenda 21, por exemplo, e vamos falar do Acordo de Paris, onde os países, principalmente os desenvolvidos, eles são obrigados a reduzir a emissão de gases estufas e gases poluentes, por exemplo. E aí o que acontece? O Trump tinha saído do Acordo de Paris, mas ainda bem que o Biden ele voltou com os Estados Unidos para o Acordo de Paris. O mundo inteiro, olha só, veja bem, o mundo inteiro está preocupado em você cada vez menos emitir gases poluentes. São muitas mentes retrógradas. Quem ainda está lá no século XIX, nem falo do século XX, mas quem está lá no século XIX fica pensando assim, não, mas para que cuidar do meio ambiente? Então isso é muito atrasado. E aí é só você pensar o seguinte, se nós não cuidarmos bem do ambiente, você gostaria, por exemplo, de viver num mundo onde não tem recursos naturais? Não, isso não é legal, não é mesmo? Então, se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente, esse pensamento, até mesmo esse sentimento de injustiça será das nossas próximas gerações. Nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, nossas netas, bisnetos e bisnetas não vão conseguir. E olha só, por nossa causa, nós seremos extintos. Parabéns, ser humano. Então, agora, atualmente aqui, vestibulando e vestibulanda, atualmente nós vamos ter o quê? Muitos acordos precisam ser feitos. Acordos inclusive ecológicos, porque muitos países, principalmente os países desenvolvidos, eles acabam poluindo demais. Esses são os principais países mais poluidores, os países ricos, os países que, tem bufunfa, que tem muito dinheiro, beleza? Então é por isso que nós precisamos tomar esse cuidado, porque olha só, essa aplicação do desenvolvimento, da emissão de gases poluentes, elas precisam ser principalmente focadas nos países ricos. Até porque vamos pensar o seguinte, os países pobres, eles têm condições para isso? Não. Com a elevada tecnologia, onde que nós vamos conseguir controlar esses gases poluentes, essas emissões. Por quê? Porque é muito caro, ainda é muito atual. E é claro, quem que pode bancar esses recursos são os países ricos. Os países pobres, eles não conseguem. Os países pobres, coitados, nem vacina para Covid conseguem comprar. Imagina para cuidar do meio ambiente com tecnologia. Claro, olha só, Brasil, por exemplo, não é um país pobre. Nós precisamos sim também contribuir com o nosso meio ambiente e parar de desmatar, viu? Ou você que está desmatando aí, cortando uma árvore. Aí vamos falar sobre as críticas. Por quê? Olha só, hein? Lembra que eu comecei falando sobre essas chuvas? Então, nos países pobres, na população onde vai estar principalmente na periferia, a população mais pobre, nada será feito. Nada, infelizmente, será abordado sobre, olha só, como nós podemos evitar as mortes dessas pessoas? O que nós podemos fazer para, inclusive, olha só, impactar menos com o meio ambiente?
infelizmente nada é feito até hoje. Não é mesmo? Então, olha só, nós temos que fazer essas críticas. Olha só, nós não damos atenção devida aos países mais pobres. E como é que está o caso de Covid, por exemplo, na África? Ninguém fala. E como é que está, por exemplo, o deslizamento de terra nas encostas aqui do Brasil? Principalmente nas áreas de periferia, nas áreas de favela. E olha só, principalmente onde está a maior parte da população brasileira. A maior parte da população brasileira ela é pobre, infelizmente. E aqui não é falando, por exemplo, nós não podemos olhar para os ricos. Não, não é nada disso. Mas nós precisamos também olhar para os pobres. E principalmente são eles que carecem de recursos financeiros, não é mesmo? Então o rico ele consegue bancar, ele compra uma infraestrutura melhor. Mas e onde está o governo para criar habitações populares, conjuntos habitacionais então como um todo? Beleza? Então é muito importante nós fazermos essas críticas. Além disso, nós temos que fazer alguma coisa para parar de acentuar as mudanças climáticas. E governos muito extremistas têm surgido, né? São características, são personalidades mais icônicas, que inclusive tem um vídeo no canal falando sobre isso, sobre governos, tipos de governo e tudo mais, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí é muito importante de nós vermos que sim, claro, né, nós vamos ter o quê? Cada vez mais pessoas que não acessam de uma forma mais apaziguada o debate de meio ambiente no mundo hoje. Esses governos extremistas, eles têm surgido até aqui? Bom, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e suas amigas. Até a próxima, vestibuladores. Tchau, tchau!